Shalom, sou o Rabino Eliyahu Ben Shlomo e estou prestes a revelar a lei espiritual secreta que governa o fluxo do dinheiro e que as famílias mais ricas do mundo aplicam há gerações, mas nunca ensinaram publicamente. Porque algumas pessoas nascem em famílias prósperas e outras em famílias que lutam financeiramente a vida toda. Porque alguns indivíduos parecem atrair oportunidades de dinheiro sem esforço, enquanto outros trabalham duro a vida inteira e continuam broke. Por que existem pessoas que ficam ricas rapidamente e outras que ficam ricas devagar e outras que nunca conseguem sair da escassez? Existe uma lei espiritual oculta que governa o movimento do dinheiro na Terra, e hoje vou te ensinar exatamente como essa lei funciona e como aplicá-la na sua vida a partir de hoje. Durante meus 25 anos de estudo da Cabalá financeira e aconselhamento de famílias prósperas, descobri que existe um segredo que os verdadeiramente ricos conhecem, mas nunca compartilham abertamente. Não é sobre investimentos, não é sobre networking, não é sobre educação formal. É sobre uma lei espiritual que determina quem recebe abundância e quem vive em escassez. Hoje vou quebrar esse silêncio e revelar essa lei para você. Se este tema falou com você, se inscreva agora para caminhar comigo diariamente. Aqui eu ensino a transformar fé em hábitos que multiplicam resultados. Tudo começou quando fui convidado para ser conselheiro espiritual de uma família que possui uma fortuna de 8 dígitos há 4 gerações consecutivas. Durante nosso primeiro encontro, o patriarca da família, um homem de 75 anos chamado Samuel, me disse algo que mudou completamente minha compreensão sobre dinheiro. Ele disse: Rabino, as pessoas acham que o dinheiro é conquistado. Nós sabemos que o dinheiro é atraído, e ele só é atraído por quem compreende e aplica a lei espiritual que governa sua circulação. Naquela noite, Samuel me contou que essa lei havia sido ensinada a ele por seu avô, que por sua vez havia aprendido com o bisavô e assim por diante. Era um conhecimento passado de geração em geração, mas nunca documentado, nunca ensinado fora do círculo familiar. Quando perguntei por que ele estava compartilhando isso comigo, ele respondeu: porque chegou a hora de democratizar esse conhecimento. Deus não quer que apenas algumas famílias tenham acesso à verdadeira prosperidade. A lei espiritual que governa o dinheiro é baseada em um princípio fundamental. O dinheiro é energia espiritual materializada, e como toda energia, ele segue leis específicas de movimento e atração. Assim como a eletricidade flui naturalmente do polo positivo para o polo negativo, o dinheiro flui naturalmente de quem está em determinada frequência espiritual para quem está em outra frequência espiritual. A questão é: como sintonizar sua vida na frequência que atrai dinheiro ao invés da frequência que o repele? Existe uma passagem nos escritos do Rabi Isaac Luria, o grande cabalista do século XVI, que diz: o ouro terrestre é apenas a manifestação física do ouro espiritual que existe nos céus. Aquele que harmoniza seu coração com as leis celestiais do ouro, verá o ouro terrestre se multiplicar em suas mãos. Durante séculos, essa passagem foi interpretada de forma mística e abstrata, mas as famílias verdadeiramente prósperas descobriram como traduzi-la em práticas concretas e aplicáveis. A primeira lei que governa a atração do dinheiro é a lei da circulação consciente. O dinheiro, por natureza espiritual, odeia estagnação. Ele foi criado para circular, para fluir, para ser uma bênção que passa de mão em mão, criando prosperidade em sua trajetória. Pessoas que acumulam dinheiro por medo, por avareza ou por insegurança, criam um bloqueio energético que interrompe o fluxo natural da abundância em suas vidas. Por outro lado, pessoas que fazem o dinheiro circular de forma consciente e generosa criam um canal de atração que multiplica exponencialmente suas receitas. Mas atenção! Circulação consciente não significa gastar irresponsavelmente ou doar tudo que você tem. Significa compreender que existe uma proporção espiritual específica entre receber, guardar, investir e doar, que mantém o fluxo de dinheiro sempre crescente em sua vida. As famílias ricas descobriram essa proporção há gerações e a aplicam religiosamente. A fórmula secreta que Samuel me ensinou é chamada de protocolo dos 4 vasos. Imagine que todo o dinheiro que chega em sua vida precisa ser distribuído entre 4 vasos espirituais: o vaso da gratidão, o vaso da multiplicação,
o vaso da segurança e o vaso da generosidade. Cada vaso tem uma função específica e uma porcentagem específica que deve ser respeitada para manter a lei de atração financeira operando a seu favor. O vaso da gratidão recebe 10% de tudo que entra. Esse dinheiro é dedicado exclusivamente para honrar a fonte de toda a prosperidade, Deus. Pode ser através de dízimos, ofertas, doações para instituições religiosas ou causas sagradas. O importante é que essa porcentagem seja separada primeiro, antes de qualquer outro gasto, como uma declaração prática de que você reconhece que Deus é sua fonte verdadeira de provisão. Quando você honra a Deus com as primícias de sua renda, está ativando uma lei espiritual que garante proteção e multiplicação sobre o restante do seu dinheiro. O vaso da multiplicação recebe 20% de tudo que entra. Esse dinheiro jamais deve ser tocado para gastos pessoais ou emergências. É dedicado exclusivamente para investimentos que geram renda passiva, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, negócios que funcionam sem sua presença diária. Esse vaso é o que transforma você de uma pessoa que trabalha por dinheiro em uma pessoa cujo dinheiro trabalha por você. As famílias ricas entendem que riqueza verdadeira não vem de salários altos, mas de ativos que geram receita automaticamente. O vaso da segurança recebe 15% de tudo que entra. Esse é seu fundo de emergência, sua reserva para imprevistos, sua tranquilidade financeira. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas conhecem. Esse dinheiro deve ficar em aplicações líquidas e seguras, nunca em conta corrente. Dinheiro parado em conta corrente perde valor pela inflação e quebra a lei da circulação. Mas dinheiro aplicado em investimentos seguros e líquidos continua circulando no sistema financeiro, enquanto está disponível para você quando precisar. O vaso da generosidade recebe 5% de tudo que entra. Esse dinheiro é dedicado para ajudar pessoas em necessidade, apoiar causas sociais, presentear família e amigos ou qualquer ato de generosidade espontânea que Deus colocar em seu coração. Esse vaso é fundamental porque quebra o espírito de escassez e egoísmo que bloqueia o fluxo da abundância. Quanto mais você der de forma inteligente e compassiva, mais canais de recebimento Deus abrirá em sua vida. Os 50% restantes são para seus gastos de vida, moradia, alimentação, transporte, lazer, educação e tudo mais que você precisa para viver com dignidade e alegria. Repare que essa porcentagem é a maior, o que significa que o protocolo não exige sacrifícios extremos ou vida de privações. Exige apenas disciplina e consciência espiritual na administração do dinheiro. Me conta nos comentários qual palavra você vai substituir a partir de hoje. Copie e cole. Hoje eu troco escassez por abundância e escolho prosperar. A segunda lei que governa a atração do dinheiro é a lei da vibração financeira. Todo pensamento, toda palavra e toda ação relacionada ao dinheiro emite uma vibração específica que ou atrai ou repele oportunidades financeiras. Pessoas que falam constantemente sobre falta de dinheiro, sobre como tudo está caro, sobre como os ricos são gananciosos ou sobre como é impossível enriquecer honestamente, estão emitindo uma vibração de escassez que repele o dinheiro de suas vidas. Por outro lado, pessoas que falam sobre oportunidades, sobre abundância, sobre como é possível criar riqueza servindo outros, sobre gratidão pelas bênçãos financeiras que já possuem, estão emitindo uma vibração de prosperidade que atrai dinheiro como um ímã. Mas atenção, não estou falando sobre pensamento positivo superficial ou autossugestão forçada. Estou falando sobre uma transformação genuína de perspectiva que começa no coração e se manifesta nas palavras e ações. Existe uma prática secreta que as famílias prósperas fazem há gerações, chamada Decreto do Anjo da Abundância. Todo dia, durante 1 minuto ao acordar, elas fazem uma declaração específica que programa a mente subconsciente para reconhecer e atrair oportunidades financeiras ao longo do dia. A declaração é simples, mas poderosa. Anjo da Abundância, abra meus olhos hoje para ver as oportunidades que Deus está colocando ao meu redor. Abra meu coração para receber as bênçãos financeiras que Ele quer me dar. Abra minha mente para as ideias criativas
que vão multiplicar minha renda, que eu seja um canal de prosperidade no mundo hoje. Depois dessa declaração, elas ficam 30 segundos em silêncio, visualizando dinheiro fluindo para suas vidas de múltiplas direções, através do trabalho, através de investimentos, através de oportunidades inesperadas, através de presentes, através de ideias criativas que se transformam em receita. Essa prática de 1 minuto programa o subconsciente para ficar alerta às oportunidades financeiras que normalmente passariam despercebidas. A terceira lei que governa a atração do dinheiro é a lei do valor agregado. Dinheiro, em sua essência espiritual, é a recompensa material que recebemos quando agregamos valor genuíno à vida de outras pessoas. Quanto mais valor você agrega, mais dinheiro você atrai. Quanto menos valor você agrega, menos dinheiro você recebe. É uma lei matemática e espiritual que nunca falha. Mas aqui está o segredo que separa os ricos dos pobres. Os ricos sempre procuram agregar mais valor do que o preço que cobram. Os pobres sempre procuram receber mais valor do que o preço que pagam. Os ricos perguntam: como posso servir melhor? Os pobres perguntam: como posso pagar menos? Os ricos investem em se tornar mais valiosos. Os pobres reclamam que não são valorizados adequadamente. Se você quer ativar a lei do valor agregado em sua vida, precisa fazer uma pergunta fundamental todas as manhãs. Como posso agregar mais valor hoje do que agreguei ontem? Pode ser aprendendo uma habilidade nova, melhorando a qualidade do seu trabalho, sendo mais prestativo com colegas, oferecendo ideias criativas para resolver problemas, sendo mais eficiente em suas tarefas, ou simplesmente tendo uma atitude mais positiva e encorajadora. Cada pequeno aumento no valor que você oferece ao mundo se transforma automaticamente em aumento na recompensa financeira que você recebe. Existe uma história que Samuel me contou sobre seu bisavô que ilustra perfeitamente essa lei. O bisavô trabalhava como funcionário em uma pequena empresa de importação no início do século passado. Ao invés de reclamar do salário baixo, ele decidiu estudar inglês por conta própria para se comunicar melhor com os fornecedores internacionais. Em 6 meses, ele se tornou o único funcionário capaz de negociar diretamente com os fornecedores estrangeiros. Sua utilidade para a empresa aumentou exponencialmente e, consequentemente, seu salário também. Mas ele não parou por aí. Começou a estudar sobre os produtos que a empresa importava, sobre tendências de mercado, sobre estratégias de vendas. Em 2 anos, suas ideias haviam triplicado o faturamento da empresa. O dono, reconhecendo seu valor, ofereceu-lhe uma sociedade. Em 5 anos, ele havia se tornado sócio majoritário. Em 10 anos, era dono de 3 empresas de importação. Tudo começou com uma decisão simples: agregar mais valor do que estava sendo pago para agregar. A quarta lei que governa a atração do dinheiro é a lei da multiplicação sacrificial. Esta é a mais contra-intuitiva e a mais poderosa de todas as leis. Diz que para multiplicar sua capacidade de receber, você primeiro precisa multiplicar sua capacidade de dar, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Mas não estou falando sobre dar de forma irresponsável ou emocional. Estou falando sobre dar de forma estratégica e espiritual. Existe uma diferença fundamental entre doação impulsiva e multiplicação sacrificial. Doação impulsiva é quando você dá porque se sente culpado, pressionado ou emocional. Multiplicação sacrificial é quando você dá porque entende que está plantando uma semente, que vai gerar uma colheita multiplicada no futuro. É um investimento espiritual, com retorno garantido pelas leis do reino de Deus. O segredo da multiplicação sacrificial está em dar exatamente aquilo que você mais precisa receber. Se você precisa de dinheiro, doe dinheiro. Se você precisa de oportunidades, crie oportunidades para outros. Se você precisa de relacionamentos, invista em relacionamentos. Se você precisa de reconhecimento, reconheça outros. Essa lei funciona porque você está ativando na dimensão espiritual exatamente o mesmo tipo de energia que você quer receber na dimensão material. Durante minha conversa com Samuel, ele me revelou que todas as grandes expansões financeiras da família aconteceram logo depois de atos de generosidade sacrificial. Quando o avô dele doou metade de suas economias para construir um hospital em uma cidade pobre, recebeu no mês seguinte
uma herança inesperada de um parente distante, que era 10 vezes maior que o valor doado. Quando o pai dele financiou integralmente os estudos de 10 jovens carentes, sua empresa recebeu o maior contrato da história 3 semanas depois. Quando ele próprio doou um apartamento para uma instituição de caridade, descobriu uma jazida de ouro em um terreno que tinha herdado e considerava sem valor. Essas não são coincidências. São evidências de que existe uma lei espiritual que governa a reciprocidade entre generosidade sacrificial e multiplicação financeira. Quando você dá sacrificialmente, está declarando que confia que Deus é sua fonte e que Ele é capaz de restituir e multiplicar o que você está semeando. Essa declaração prática de fé ativa forças espirituais que trabalham a seu favor de formas que você nem consegue imaginar. A quinta lei que governa a atração do dinheiro é a lei do tempo sagrado. O dinheiro tem uma relação direta com o tempo, e existe uma forma sagrada de administrar o tempo que multiplica exponencialmente sua capacidade de gerar renda. A maioria das pessoas vende seu tempo por um preço fixo e acha que essa é a única forma de ganhar dinheiro. As famílias prósperas descobriram como transformar uma hora de trabalho em receita perpétua. O segredo está em dedicar pelo menos 1 hora por dia para atividades que geram receita residual. Criar sistemas que funcionam sem sua presença, desenvolver produtos que podem ser vendidos múltiplas vezes, construir relacionamentos que geram indicações constantes, aprender habilidades que multiplicam seu valor de mercado ou investir em conhecimento que permite tomar melhores decisões financeiras. Essa hora sagrada nunca pode ser usada para tarefas operacionais ou urgências do dia a dia. É uma hora dedicada exclusivamente para construir seu futuro financeiro. Parece pouco, mas 1 hora por dia são 365 horas por ano de trabalho focado na multiplicação de renda. Em 5 anos, são mais de 1.800 horas investidas em criar ativos que geram receita passiva. Essa é a diferença entre pessoas que trabalham a vida toda por dinheiro e pessoas cujo dinheiro trabalha para elas. Existe um sexto princípio que permeia todas essas leis: a lei da integridade financeira. Dinheiro atraído através de métodos desonestos, manipulativos ou prejudiciais, a outros sempre traz consigo uma maldição espiritual que destrói outras áreas da vida. Por outro lado, dinheiro atraído através de integridade, serviço genuíno e criação de valor, traz consigo uma bênção que prospera não apenas a vida financeira, mas a vida familiar, emocional e espiritual. As famílias verdadeiramente prósperas entendem que riqueza duradoura só pode ser construída sobre fundação de integridade absoluta. Elas preferem ganhar menos dinheiro, preservando sua integridade, do que ganhar mais dinheiro comprometendo seus valores. Essa postura não é apenas moralmente correta, é estrategicamente inteligente, porque ativa a proteção e a multiplicação divina sobre suas finanças. Quando você aplica essas 6 leis de forma consistente, durante pelo menos 3 meses, sua vida financeira começa a se transformar de formas que você nem esperava. Não apenas através de aumento de renda, mas através de redução de gastos desnecessários, de oportunidades inesperadas, de ideias criativas que geram receita, de presentes e benefícios que aparecem do nada, de investimentos que rendem acima da média e de uma sensação geral de que o dinheiro está fluindo de forma mais harmoniosa em sua vida. Permita-me compartilhar o que aconteceu comigo quando comecei a aplicar esses princípios. Durante anos, eu havia me contentado em viver com o salário de rabino, achando que era espiritualmente incorreto buscar prosperidade financeira. Depois de aprender essas leis com Samuel, decidi testá-las por 6 meses. Implementei o protocolo dos 4 vasos. Comecei a fazer a declaração do anjo da abundância todas as manhãs. Foquei em agregar mais valor em meu trabalho pastoral. Pratiquei generosidade sacrificial e dediquei 1 hora por dia para desenvolver múltiplas fontes de renda. No primeiro mês, as mudanças foram sutis. Uma família me deu uma oferta inesperada de gratidão. Meus investimentos tiveram um rendimento acima do normal. Recebi um convite para dar palestras remuneradas. No segundo mês, as oportunidades começaram a se multiplicar. 3 convites para consultorias espirituais, uma proposta para escrever um livro, uma oportunidade de investimento imobiliário com sociedade vantajosa. No 6º mês,
Minha renda havia aumentado 400%. Mas mais importante que isso, minha capacidade de ajudar pessoas havia se multiplicado exponencialmente. Hoje, além de continuar exercendo meu ministério pastoral, tenho múltiplas fontes de renda que me permitem viver com abundância e generosidade. Não porque abandonei minha vocação espiritual, mas porque aprendi a harmonizar minha vocação com as leis espirituais que governam a prosperidade material. E o mais importante, quanto mais próspero me torno, mais pessoas consigo abençoar financeiramente. Agora quero te dar um desafio prático. Durante os próximos 7 dias, implemente pelo menos 3 dessas leis em sua vida. Escolha as que mais ressoam com sua situação atual e aplique com consistência. Pode ser começar o protocolo dos 4 vasos com os próximos dinheiros que receberá. Pode ser fazer a declaração do anjo da abundância todas as manhãs. Pode ser dedicar 1 hora por dia para atividades que geram receita residual. Pode ser praticar um ato de generosidade sacrificial. Ou pode ser simplesmente mudar a forma como você fala sobre dinheiro no dia a dia. O importante é começar. As leis espirituais só funcionam quando são aplicadas, não apenas conhecidas intelectualmente. E lembre-se, você não está manipulando Deus ou o universo para conseguir dinheiro. Você está alinhando sua vida com as leis que Deus criou para governar a prosperidade na terra. Você está se tornando o tipo de pessoa que Deus pode confiar com abundância financeira, porque sabe que você usará essa abundância para honrá-lo e abençoar outros. Existe um versículo no livro de Deuteronômio que diz: "Lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas." Repare que Deus não dá riquezas diretamente. Ele dá força para adquirir riquezas. Essa força inclui sabedoria, oportunidades, relacionamentos, criatividade, perseverança e todas as outras capacidades necessárias para gerar prosperidade de forma legítima e sustentável. Quando você se alinha com as leis espirituais que governam o dinheiro, você está se posicionando para receber essa força multiplicada. Não para se tornar uma pessoa gananciosa ou materialista, mas para se tornar uma pessoa próspera, que usa sua prosperidade para expandir o reino de Deus na terra. Essa é a diferença fundamental entre riqueza mundana e riqueza espiritual. A primeira corrompe o caráter, a segunda aperfeiçoa o caráter. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa descobrir essas leis ocultas da prosperidade. Faça a prática por 7 dias. Depois volte e me conte. Mas para aqueles que realmente querem transformar sua vida financeira completamente, eu desafio você a aplicar todas essas 6 leis por 90 dias consecutivos. 90 dias de protocolo dos 4 vasos, declaração matinal, foco em valor agregado, generosidade sacrificial, tempo sagrado e integridade absoluta. Garanto que no final desses 90 dias, você não será apenas uma pessoa mais próspera financeiramente, mas uma pessoa totalmente transformada em sua relação com o dinheiro e com Deus. A lei oculta do dinheiro não é mais um segredo para você. Agora cabe a você decidir se vai aplicá-la ou continuar vivendo na escassez que resulta da ignorância dessas leis espirituais. A escolha é sua. O conhecimento foi dado. A transformação depende da sua aplicação.